Eu sou psicóloga, né, de formação e RH, né, há bastante tempo em gestão de pessoas e acabei seguindo aí a minha trajetória profissional muito em ambiente, né, no segmento hospitalar, que foi onde eu comecei e a gente vem aí traçando, né, uma trajetória dentro desse segmento, né, com gestão de pessoas. E é um prazer hoje falar sobre a questão da espiritualidade. Eu me considero uma pessoa espiritual e religiosa também, né? A gente vai falar, conversar um pouquinho sobre isso. E eu tenho formação também em coaching, né? Enfim, então a gente vai juntar um pouquinho de tudo para poder conversar, né, sobre esse tema que é bem complexo, mas que é necessário, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê que é tão importante a gente conversar sobre isso e praticar também, né, a questão da espiritualidade. Sim, hoje vai ser um papo de coach para coach. Isso. Isis é psicóloga e coach, eu sou enfermeira e coach, então tá ótimo. E esse assunto envolve dois pilares, né, Isis? Que é o pilar espiritual e o pilar do profissional. Então porque eu tive a ideia de fazer essa live para juntar esses dois pilares, que são pilares que as pessoas buscam muito hoje no processo de coach. Então, a Uhum. maioria das pessoas que eu converso, que estão iniciando o processo de coach, querem melhorar o seu profissional e também a sua espiritualidade. Uhum. Mas o que é espiritualidade, Iris? Fala pra gente. É assim, espiritualidade, ela é aquilo que ocupa uma outra dimensão, né? É aquilo que a gente não consegue acessar pelos nossos ouvidos, é aquilo que a gente não consegue ver, a gente não consegue tocar, né? Aquilo que transcende realmente. Vai muito além do que a gente consegue de fato enxergar, né? É muito mais sentir. E, por exemplo, para aqueles que, assim como eu, né, creem em Cristo, porque aí a gente vai discutir, óbvio que aqui a gente não vai discutir, né, sobre religião e nem sobre o que leva a ser uma pessoa mais espiritual ou menos espiritual, né? Mas não tem como eu falar também da espiritualidade sem eu falar daquilo que eu acredito, né? Então, Sim, para da aqueles sua crença. da crença. Então, por exemplo, para aqueles que creem em Cristo, né, ou são considerados cristãos, a busca da espiritualidade ela acaba sendo uma meta, né, uma meta de vida de fato, né? Então, eu acredito que a espiritualidade é um processo no aperfeiçoamento do caráter humano. Porque Sim. não tem como falar de espiritualidade, né, se a gente não falar das virtudes, se a gente não falar de caráter mesmo, né? Dentro da Bíblia a gente fala do caráter de Cristo. É a nossa meta, né? É ser alguém aperfeiçoado, alguém que busca sempre o melhor, né? Sempre melhorar, não só para si, mas também para os outros, né? Para aqueles que a gente convive. E aí, por isso que é importante essa prática no ambiente de trabalho, né? Se eu busco ser melhor, se eu busco ser melhor para mim, se eu busco ser melhor para alguém, eu busco também ser melhor profissional, por exemplo. Então, assim, o ser humano ele tem três dimensões, né? É o corpo, a alma e o Alma e espírito. espírito. O Uhum. corpo é aquilo que nós somos, né? Nossa carne, né? Enfim, nossos membros, né? Tudo aí que nos forma como corpo, como carne. A nossa alma são as nossas emoções, né? E o nosso espírito é essa questão da espiritualidade, né? Aquilo que a gente busca realmente praticar. Então, a espiritualidade ela é diferente, né, da religiosidade. E aí a Qual gente é a é importante diferença? isso também. É, E, a porque as religiosidade. pessoas acham que assim, você vai falar de espiritualidade, você vai falar de religião, ou você é aquela pessoa que está sempre orando, ou rezando, ou fazendo algum tipo de crença, né? E a gente fala o seguinte, que eu estava explicando que viver virtuosamente, a virtude vem do grego virtus, né? Que representa a inclinação para fazer o bem. Então, qual é essa diferença, Isis, da espiritualidade para a religião? A religiosidade, a religião, na verdade, ela é a crença em Deus, né, em divindades, sendo que a crença ela é expressa por meio de condutas, por meio de ações, né, de dogmas, de ritos, né, que é proposto por cada religião.
E aí, não necessariamente todas as pessoas que são religiosas são espirituais, né? Sim. Por quê? Porque a pessoa pode praticar a religião porque ela, desde pequena, ela era levada pelos pais para a igreja, desde pequena ela foi ensinada, né, a seguir uma prática religiosa. Mas ela nunca parou para pensar o porquê, ela nunca parou para pensar se realmente ela acredita, né? Ela nunca parou para pensar se aquilo ali faz parte do que ela dos valores dela, né? Do que ela vê, do que ela enxerga, do que ela realmente crê. Então, ela de fato é diferente, né? Eu acredito que uma pessoa espiritual ela tem uma religião, porque ela precisa ter fé. E Acreditar. é difícil você praticar, você ter essa inclinação, né, para o bem, para ser espiritual, se você, de certa forma, não tiver uma religião ali para você colocar em prática. Agora, uma pessoa que é religiosa, ela pode ser só religiosa e Sim, a não gente, ser espiritual, por né? isso que Por isso, a gente fala algumas vezes assim, aquela pessoa é tão beata, vai tanta igreja, mas não é tão boa. A gente isso é vê, né? É isso. exatamente isso, né? A espiritualidade, ela carrega muita coisa, né? É um processo de transformação, é um processo de renúncia, né? Então, são processos que não necessariamente todo mundo quer abrir mão, né? E a prática religiosa é algo mais fácil, né? Domingo eu vou à igreja, eu vou à missa, né? Ou eu oro, ou eu rezo, ou enfim, seja lá o que eu pratico, mas eu não vivo, né? Acabou domingo à noite ou acabou domingo de manhã, quando eu chego em casa eu sou outra pessoa, né? Ou quando eu chego no trabalho eu sou outra pessoa. Eu vivo Sim. uma outra vida, eu vivo de uma outra forma. Então, existe diferença nesse sentido. E o que é uma pessoa ser espirituosa ou ser espiritualista? Que também tem muita confusão nesses dois termos, né, Ivo? A pessoa espirituosa é uma pessoa que tem graça, né? Geralmente uma pessoa bem-humorada. Então a gente diz que ela é aquela pessoa espirituosa, né? A pessoa, ela espiritualista ou espiritualizada, né? É uma pessoa que não anda segundo os desejos da carne, vamos assim dizer, Hum, né? É uma pessoa que anda buscando e manifestando os frutos do espírito, que são as virtudes do ser humano, né? hum, E aí, quais seriam esses frutos, né? Quais seriam essas virtudes? Amor, alegria, paz, longanimidade, gratidão, compaixão. exatamente, bondade, né? Domínio próprio. E aí a gente encontra, né, na Bíblia, lá em Gálatas 5, mas o Sérgio Cortella fala sobre isso também. Ele fala sobre essas virtudes do homem e ele cita, né, muitas dessas características para que a pessoa possa realmente ser alguém, né, espiritual. Entendi. A Ana Lúcia está fazendo uma pergunta interessante aqui para a gente. Como essa espiritualidade pode ajudar no gerenciamento dos conflitos dentro do ambiente de trabalho? Assim, a gente fala muito isso na questão da prática da espiritualidade, né? Como é que pode ajudar no ambiente de trabalho? Quando a gente fala dessas virtudes da espiritualidade, né? Quando a gente fala da questão da bondade, quando a gente fala da questão da alegria, né? Do domínio próprio, então são todas características que quando uma pessoa ela decide, né, ser uma pessoa espiritual e viver essa espiritualidade, existe esse processo de transformação. Então, por mais que ela tenha conflito dentro do trabalho dela, mas ela vai conseguir refletir, ela vai conseguir identificar, ela vai saber o momento correto para ela conversar e tentar resolver com essa outra pessoa. Então, pode ser que aconteça o conflito, mas essa pessoa vai estar predisposta a conversar, a perdoar, né, a renunciar, a ceder, a tornar um ambiente de trabalho melhor, né? Então não tem como uma pessoa, a espiritualidade é como se ela, na verdade, é como não, ela brota de dentro para fora. Então ela tá tão cheia daquilo que ela transborda. Transborda. Exatamente, ela transborda para o ambiente dela, né? Então, é diferente, né? É óbvio que vai acontecer, né? Não é perfeição, a gente não está falando aqui de um ser perfeito,
mas a gente está falando de uma pessoa que está aberta para discutir, aberta para mudar, aberta para perdoar, né? Então a gente tem essa inclinação para o bem realmente, né? Para fazer diferença. Eu gosto dessa frase que eu abri aqui hoje a live, que trabalhar é orar com as mãos. Então, eu sempre trago um exemplo, né? Uma enfermeira, ela é capaz de ajudar a cura de um paciente através dos seus cuidados? Isso é espiritualidade. Quando uma médica, através do seu, também atende um paciente com problemas, um exemplo, cardíacos, e através do medicamento, ela consegue a cura, isso é a ciência por meio da espiritualidade. Então, assim, eu acho que é um pouquinho o que você falou, né? É eu trazer isso para o meu dia a dia. Lá na São José a gente fala muito do nosso modelo assistencial, que é o cuidado com amor. Quando a gente está falando desse cuidado com amor, é que esse cuidado espiritual de fazer o bem. Não é isso, mais ou menos? Aí. E a espiritualidade, quando a gente pensa nela no trabalho, a gente pode pensar na questão do servir ao próximo mesmo, né? Então, todo tipo de profissão, independente daquilo que você exerce como atividade profissional, você serve alguém, você serve alguma coisa. Então, por que não eu servir e dando o meu melhor de fato, né? É curando, é conversando, é abraçando, é ouvindo, né? Exercendo mesmo essa diferença. Então, é possível, né? Fazendo o nosso melhor. É possível. A Mônica está perguntando aqui, a Mônica Souza. Ives, quando a espiritualidade barra religiosidade afeta a vida profissional? Vamos Eu lá. acredito quando isso é vivido com muita intensidade ou não. Assim, existe a forma positiva, né? Pode se Uhum. afetar tanto positivamente quanto negativamente, né? É óbvio que tudo que quando a gente fala de religião, se você pratica a religião, mas não pratica a espiritualidade, a gente pode cair nessa questão, né? Sim. Você é uma pessoa religiosa, mas você não foi transformada, né? Então, você não tem as virtudes do espírito, né? Você não tem esse caráter diferenciado. Então, pode ser que a sua tendência seja trazer mais prejuízos, né, do que fazer de fato a diferença. Agora, uma pessoa que está em constante busca por essa espiritualidade, ela tende a, com certeza, contribuir muito mais para o ambiente de trabalho sadio. Por quê? Porque ela consegue colocar em prática essas virtudes, que é o amor, a bondade, né? Inteligência emocional, porque quando a gente fala de domínio próprio, a gente fala de inteligência emocional, né? A gente está falando dessa prática dessas virtudes, né? E quem é que gosta de trabalhar num ambiente de injustiça, Sim. de incompreensão, de inimizade, de descontrole emocional? Ninguém, né? De concorrência negativa, né? Exatamente. E aí é aquilo, quanto mais pessoas espiritualizadas, a empresa se torna também uma empresa espiritualizada. E uma empresa espiritualizada, ela é uma empresa mais humanizada. Uma Sim. pessoa espiritualizada, ela é uma pessoa mais humanizada, mais valores ela tem. E aí as consequências é o quê? Maior motivação, melhores resultados, né? As pessoas sentem que o seu trabalho tem um significado, que você contribui para alguma coisa. É diferente quando você se identifica e vê, nossa, a empresa, ela é humanizada, ela faz a diferença, né? Ela é espiritualizada, é isso, ela emana esse amor, né? Ela transborda. Então, faz total diferença. E aí, quando a gente fala de um grupo, quando a gente fala de um líder, né? E é para os dois lados, porque, por exemplo, a Bíblia, ela fala da questão da obediência ao seu líder, Uhum. independente de quem ele seja, né? Ele fala sobre isso também. Então, uma pessoa que ela é espiritual e que ela busca esse conhecimento, ela sabe qual é a sua posição, ela sabe qual é a posição da sua chefia, ela tem noção de obediência, de subordinação. Então, essas coisas fazem a diferença, né? É, É o trabalho em equipe, né? Enfim, acaba tudo acontecendo, juntando. fluindo, né, a partir dessa questão da espiritualidade. O Daniel, ele está falando justamente isso, que ele vê espiritualidade no trabalho com uma identificação com o meu ideal, né? No mesmo. Tem muito a ver com propósito. O Jonas está falando assim, a importância da espiritualidade na liderança para o olhar diferenciado com a equipe, é o que você acabou de falar, né?
Você passa a olhar a equipe com outros olhos, sem julgamento, né? É, Na verdade, te coloca na empatia mesmo, né? Se colocar realmente no lugar do outro, né? exato. Você consegue se colocar no lugar do outro, você consegue sentir o que o outro sente, né? Você consegue ter um olhar mais humanizado de fato e você tem vontade de ajudar, né? Porque essa questão da espiritualidade, ela tem muito a ver com o outro, né? Não tem como você viver sozinho, não tem como você guardar isso tudo para você. Você vai querer compartilhar. A espiritualidade, ela tem muito a ver com partilha, tem muito a ver com gratidão. Então você é tão grato por aquilo que você recebeu, você é tão grato por aquilo que você recebeu de graça, que foi a vida, né? Que você Sim. quer partilhar. Então você quer partilhar dessa gratidão, você quer partilhar desse amor. E aí você partilha com aqueles que estão próximos de você, né? Que é a sua equipe, que é o seu chefe, né? Que são os seus pares, que é a sua empresa, que é o seu ambiente. Então, sem dúvida, o ambiente de trabalho e tudo passa a ser melhor, né? Passa a ser mais sadio, de fato. A Mônica está falando aqui que nesse momento que estamos vivendo, a espiritualidade e a religiosidade está tendo grande importância no nosso dia de trabalho. Você acha que essa pandemia, o Covid-19, o medo, trouxe essa busca por um ser mais espiritual e também pela religião, Isa? Com certeza, porque assim, a gente está lidando com algo que a gente não conhece, né? É um vírus que a gente não vê, que é totalmente desconhecido, que a gente não sabe de onde surgiu, que a gente não sabe quando vai acabar. Então, essas incertezas, essa desesperança, esse medo da morte, tudo isso nos leva a refletir realmente, inclusive, sobre o nosso propósito de vida, né? E a espiritualidade está muito relacionada a essa questão também da busca pelo propósito. A espiritualidade, ela dá ao ser humano um propósito de vida. E esse propósito nos leva a prosseguir, nos leva a fazer planos, nos leva a sentir vivos, né? A querer viver para alcançar nossas metas. Então, isso nesse momento é importantíssimo. Imagina, se eu tivesse vivendo, né, só esperando o vírus chegar e eu morrer, né, ou perder um ente querido, ou Sim. deixar de sonhar, porque eu não sei como é que vai ser. Então, a espiritualidade, ela ajuda muito. Inclusive, ajuda a diminuir a depressão, né? Diminui a ansiedade, o estresse, contribui para a longevidade, para a cura, né? Então, assim, muitas coisas boas, né, para o ser humano. A espiritualidade, ela acaba trazendo mesmo, principalmente nesse momento. Eu estava ouvindo um pastor falando na televisão que assim, que o medo das pessoas com o fechamento das igrejas, dos templos, né, do É. fechamento desses lugares de oração. Só que o online trouxe muita conexão para a igreja, né? Quando a gente fala de igreja, do templo, né? É. Da convivência. E eu vou te falar a minha prática mesmo. Eu estava no momento que às vezes a gente fala assim, deixa o pilar, eu estava deixando meu pilar da religiosidade espiritual de lado. E essa conexão com o online, de ter a mão, isso me trouxe muito para junto. Então, eu concordo também que de um ponto positivo dessa pandemia foi a minha conexão com Deus, graças a Deus. A, a Bianca Pires, ela está falando aqui que a empatia, em meio a esse caos, em alguns lugares, por conta da pandemia, ela tem vivido muito isso como um familiar. Né? A Bianca Pires está falando porque o pai dela está internado até no CTI do Uhum. hospital de campanha, então ela estava precisando muito de informação e ela colocou uma mensagem no Instagram e rapidamente um monte de pessoas, várias pessoas começaram a ajudar, né, Uhum. para poder trazer essa informação. Isso também é espiritualidade, Exatamente, isso né? também. É você realmente se importar com outra pessoa. E esse momento realmente ele está despertando em muitas pessoas, né? Pessoas até que não sabiam, né? Porque nunca praticaram. É isso que a gente precisa entender também. Que Uhum. assim, nós somos seres também espirituais. Até o ateu mais convicto, ele é um ser espiritual, né? Sim. Ele pode não praticar, ele pode não desenvolver, ele pode não aperfeiçoar, ele pode não ter se identificado, enfim, né? Mas faz parte de uma dimensão, né? Aquilo que de fato eu acredito nessas três dimensões. Então, às vezes, você nunca se percebeu, né? Mas é algo que está ali em você e que a gente precisa, se você praticar, se você aperfeiçoar, né?
vai com certeza desenvolvendo ali esse ser espiritual que muitas vezes a gente acha que é algo que não precisa, ou que é algo muito distante, né? Que é algo de um além, né? É como se realmente esse ser espiritual não existisse em mim, mas existe, né? É importante que a gente saiba disso, né? Faz parte do homem. Sim. A Elza está falando, a Elza Coutinho, nossa amiga, está falando, o medo paralisa as pessoas. E a espiritualidade, a religiosidade acalma o coração e traz calma para a alma, né? Com certeza. A É, espiritualidade, ela reforça na pessoa a confiança, né, Ivonete? sim, E na competência de um médico, né, você acaba confiando não só em Deus, enfim, ou naquilo que você acredita, mas você confia que Deus colocou um médico, né, para te ajudar, uma enfermeira naquele momento, né? E aí você consegue enxergar além de um simples diagnóstico, né? É algo que é. vai muito além do que a gente consegue enxergar. Isis, e como a espiritualidade pode ajudar na nossa saúde? Ela acaba ajudando muito na saúde do ser humano. A gente até acabou já falando aqui um pouquinho, né? É, em função da questão do propósito, né, de vida, porque o que faz com que o que faz com que nós sejamos vivos, estejamos vivos, é a capacidade que a gente tem de sonhar, de planejar, de ter expectativa, de desejar. Nós somos seres desejantes, né? A gente deseja alguma coisa e Sonho, né? nos faz vivos, né? Sonhar, criar, planejar. Então, isso tudo está relacionado nessa questão do propósito também, né? Independente de qual seja o propósito que você tem na sua vida, é isso que te mantém de pé. E aí a espiritualidade ela está muito relacionada nessa questão, né? Além dessas outras questões da saúde, não só mental, né? Mas quando você trabalha essa questão da espiritualidade, você consegue diminuir a sua ansiedade, né? Você consegue diminuir o seu estresse, né? Você consegue se sentir apoiado, né? A espiritualidade ajuda muito isso, nessa questão do apoio, de você se identificar com outras pessoas, né? De você ter um ser maior que você sabe que está ali te ajudando, né? Que te confortando, que independente da situação você pode crer em alguém maior do que você, né? Então isso realmente traz esse conforto, né? Que te acalma de fato, né? Faz com que você consiga caminhar até para você conseguir alcançar os seus sonhos, né? Sim, a Duda que trabalhou com a gente na São José, ela fala assim, muitas vezes as orações que me fazem acreditar que as coisas vão acontecer positivamente. É isso que você acabou de falar, né? Pensar positivo. Você tem uma fortaleza, né? Ter fé, né, Ivonete? Assim, É, a questão da espiritualidade ela está relacionada à fé. E a fé é aquilo que você não consegue ver, né? Você não consegue é, enxergar. Então, um diagnóstico, a fé faz você ver além dele, ver a cura, né? Ver a pessoa, não. Eu creio que amanhã o meu pai, por exemplo, vai levantar dessa cama e vai para casa de alta. Então, a fé, ela transcende o seu entendimento, né? É alguma coisa que não tem explicação, que você consegue ver muito além daquilo ali que apresenta para você. Por exemplo, nesse momento de pandemia, né? Você não sabe o que vai ser, mas você tem fé de que coisas melhores virão, de que isso vai passar, de que vai ter vacina, de que vai ter, né, remédio, enfim. Então, a fé te faz movimentar, né? Te faz sim. realmente pensar no amanhã. A Cíntia, ela está falando justamente isso, que as pesquisas científicas mostram que pessoas com espiritualidade e fé passam melhor por problemas de saúde. Né? Exato. Eu vou até generalizar para os problemas difíceis, né? Você, uma pessoa espiritualizada, se sente melhor. A gente falou isso muito na outra live sobre saúde mental, porque a fé, a espiritualidade também ajuda muito a gente manter a nossa saúde mental, né? Muito. É uma forma realmente de você depositar sua confiança em outra pessoa, né? Independente de quem seja. Mas é você depositar sua confiança, sua esperança, né? De que algo melhor vai acontecer em outra pessoa que não é você.
Porque quando você chega nesse estado, por exemplo, na pandemia ou qualquer outra situação difícil, você, por si só, por suas forças, você já tentou de tudo, provavelmente, e você não conseguiu. Então você viu que aquilo ali não depende de você, né? Você não controla aquela situação que está acontecendo. Então, quando você pega isso que está fora do seu controle e coloca na mão de outra pessoa maior do que você, isso com certeza te conforta, né? Te ajuda. E aí a gente fala de uma forma geral, inclusive emocionalmente, né? Sim. E como a gente pode se aprofundar nesse tema, Isis? Você indica algum livro, alguma literatura? Como é que as pessoas podem se aprofundar nesse tema da espiritualidade? Como que a gente se aprofunda nesse tema? É você dedicando um tempo à prática espiritual, né? Principalmente. Então, assim, é importante que você dedique o tempo, que você, assim como você faz atividades físicas, né, para cuidar do seu corpo, assim como você faz terapia ou faz o yoga, né, para cuidar da sua mente, você também precisa cuidar da sua terceira dimensão, que é espiritual, né? Então, é necessário dedicar um tempo à prática espiritual. E não precisa de muito tempo, né? Pode ser para você que está começando 5 minutos de oração, ou, né, ou aquilo que você se sinta melhor, mas no silêncio, né? É bom a gente criar realmente uma agenda, deixar um espaço para se dedicar a esse tempo, né? Para que você possa fazer alguma leitura, né? Para que você possa entrar em contato mesmo, né? Enfim, através de oração ou qualquer outra prática que você faça, buscar livros sobre o tema. Então, tem alguns autores. Eu indico, porque é da minha fé, a Bíblia Sagrada, né? Os maiores livros, o maior dos livros de todos, mas existem outros autores, né, dentro aí de diferentes religiões, né? Cada uma que vai falar sobre como você pode desenvolver a questão da espiritualidade, mas é realmente você buscar esse desenvolvimento. E tem alguns escritores, alguns autores que falam, Sérgio Cortella, né? Leonardo Boff também fala sobre isso, Sim. né? A questão da espiritualidade, mas é realmente buscar. A espiritualidade, ela não acontece de um dia para o outro, né? Ela é É prática. uma prática, é um processo de desenvolvimento, né? Que você vai caminhando, você vai se aperfeiçoando, né? Você vai aprendendo, vai se desenvolvendo. É uma busca Eu, contínua. eu falo sempre assim, se você acordar para trabalhar, você pode escolher em agir com nobreza ou com ruindade, atuar com cólera ou com generosidade. Se você passar a acordar todo dia para ir para o seu trabalho e pensar em ser uma pessoa melhor e tratar o outro melhor, você já está praticando a espiritualidade. Né? Tem pessoas que conversam comigo que gostam de praticar a espiritualidade com meditação, com louvor, ouvindo músicas, né? Eu acho que quando você atua também com a sua vocação, a enfermagem tem muito isso, né, Isis? Que a gente já atua na nossa vocação. Eu queria falar sobre isso também, né? É, Eu queria realmente falar sobre essa questão de aplicar a espiritualidade dentro do seu ambiente de trabalho. Não tem como se você não atua na sua vocação, né? uhum, E aí é importante que você se conheça. E aí a gente volta para a questão do autoconhecimento aí, que já, né, você já vem falando em várias lives. Mas não tem como realmente. Então, busque seu autoconhecimento, né? Busque saber o que você gosta, quais são as virtudes que você tem e aquilo que você precisa aperfeiçoar, né? Ame o seu trabalho, goste do que você faça, ama a sua profissão, ame a sua empresa, ame o seu chefe, ame a sua equipe, ame os seus amigos, né? Então, assim, isso é, faz toda a diferença. Se você reconhece a sua emoção, se você reconhece a sua vocação, você consegue reconhecer as suas emoções e fazer uso delas da forma correta, né? E aí, para você tomar uma decisão, para tudo que você for fazer ali dentro da sua profissão, você vai conseguir colocar as suas emoções da forma certa, né? No momento correto. Então, é sim, importante que realmente você atue dentro da sua vocação para que as virtudes do espírito possam fluir, né? Porque naturalmente você vai conseguir
emanar o amor, né? Naturalmente você vai conseguir praticar a bondade, naturalmente você vai ter domínio próprio, né? Naturalmente você vai conseguir ali colocar as suas virtudes. É unir emoção, unir mente, unir espírito, né? Na sua experiência própria. Verdade. E uma outra coisa também é faça o seu melhor, né? Não é fazer o possível, é fazer o melhor, né? Imagina, né, você tá lá no consultório, né, sendo atendido por um dentista e ele chega lá no meio lá do procedimento e fala, ó, cadê o meu horário? Eu vou ter que ir embora, né? E você vai ficar lá sem concluir, né, o processo que você está fazendo, vai para casa com dor de dente. Então, assim, não tem como. Então, a pessoa realmente precisa não fazer o possível, é fazer realmente o melhor que ela pode fazer, né? Se você tiver que chegar mais cedo, se você tiver que sair mais tarde, se você precisar parar o que você está fazendo para conversar com o liderado seu ou para conversar com a sua chefia, né? Para dar alguma sugestão, para dar alguma ideia, é fazer realmente o melhor, né? Para que, sempre pensando, para tornar esse ambiente de trabalho melhor, mais saudável, né? Isso tudo contribui. E transbordar a espiritualidade, influenciar pessoas. Não deixe que as pessoas, né, que não praticam a espiritualidade influenciem você, mas seja você esse canal, né? Transborda o que você tem. Às vezes eu fico sem graça. Ah, não, eu não vou falar, não vou fazer. Não, né? Faça diferença. Às vezes a pessoa precisa de um abraço, precisa de um carinho, precisa de um versículo, seja lá o que for, né? Precisa ouvir alguma coisa que traga esperança para ele. Então é importante que a gente não perca tempo realmente, né? Mas que a gente transborde o que a gente tem. É Sim, isso. a Roberta está falando aqui que ela está aproveitando, Roberta Lopes, está aproveitando esse momento para conhecer e curtir a família. Mesmo com dificuldade, está sendo muito bom, porque tudo passa. É verdade. A enfermeira Eliette falou: somos vulneráveis por não sabermos e termos certeza de nada. Creio que ser espiritual é acatar a fé em Deus plenamente. E sendo assim, fazendo a diferença positiva na vida do próximo. É isso aí. É exatamente. Exatamente isso, né? A Joyce está dando dicas aqui também para a gente, que a gente perguntou sobre, eu fiz a pergunta para você sobre como a pessoa pode se aprofundar nesse tema. Ela está falando que tem livros do Max Lucano, da Joyce Meyer, que tem, né, que são, e está falando também que tem uma pastora, Thalita Pereira, que tem uma identidade bem resolvida para quem é evangélico, né? Só as dicas aqui que as pessoas que estão falando aqui na live. Tá adorando. E é isso, né? Eu falo assim que a gente precisa influenciar positivamente. Isso é aplicar a espiritualidade. Nossa live já tem 33 minutos. Passou rápido, né, Isis? O tempo voa aqui na live. Como a gente tinha combinado, a gente ia fazer 30 minutinhos, né? Para também não ficar tão extenso. Eu queria aqui para você finalizar essa live falando um pouquinho para a gente quais são as dicas que você dá para a gente para praticar a espiritualidade no nosso dia a dia, no nosso trabalho. O que é que você deixa de dica aí para as pessoas que estão assistindo essa live? Como é que a gente pode melhorar, enfrentar essa pandemia utilizando a espiritualidade? Assim, tem algumas dicas que eu posso dar, né, para as pessoas que buscam a questão da prática mesmo, né, da espiritualidade. É assim, você é um ser espiritual, então desenvolva a espiritualidade, né? Busque aquilo que você acredita e pratique. Tenha dedicação, né? Dedique-se um tempo, assim como você dedica isso às outras dimensões, dedica também, tenha dedicação, né? Um tempo de qualidade, tenha fé naquilo, né? Não adianta eu buscar e me identificar e não desenvolver, não praticar. Então, tenha fé, se aprofunda na busca do conhecimento, né? Busque o aperfeiçoamento, tenha paciência, né? É como se todo dia você acordasse, ó, hoje eu vou ser melhor. Né? Hoje eu vou ser melhor. Todo dia é realmente um dia após o outro, porque assim, da mesma forma que nós temos virtudes, né, nós também temos os defeitos, né? Os sentimentos ruins também existem. Então você vai amar, mas vai ter um momento que você vai sentir raiva e é normal, né? A Bíblia fala lá em Eclesiastes, tem tempo de abraçar e tem tempo de se afastar.
Então, é óbvio que aquela raiva, você tem que pensar o que você vai fazer com ela. Então, em determinado momento, você vai precisar resolver. E aí que está a espiritualidade, né? Você vai conseguir enxergar os seus defeitos, aquilo que você precisa melhorar, e aí você vai buscar para conversar, né? Você vai conseguir perdoar. Então, realmente, isso tudo é essa busca do conhecimento, é a busca do aperfeiçoamento mesmo nesse processo. Tenha comunhão com pessoas que processem a mesma fé que você, isso também ajuda muito, né? Esse alimento espiritual. É você realmente crescer junto com outras pessoas, é importante que tenha. Envolva-se em atividades espirituais também, né? Acredite e se esforce, né? Decida ser uma pessoa melhor. A gente precisa realmente todos os dias decidir. É uma escolha. A espiritualidade é uma escolha realmente que eu preciso fazer todo dia. E aí tem um versículo lá em Tito 1:3 que diz assim: a espiritualidade constitui-se de uma fé sadia. E uma fé sadia fundamenta-se numa doutrina sadia. E quando a gente fala de sadia, né, é de você realmente ser saudável e transformar o ambiente que você vive num ambiente saudável. Então não tem como eu ter um ambiente saudável na minha casa, ter um ambiente saudável na minha igreja e não ter, né, ser completamente diferente do meu trabalho. Não tem como. Então, que essa espiritualidade possa ser a mesma, né? E que transforme todos os ambientes onde você esteja. É isso. Amém. Amém. Muito lindo isso. O que eu falo, assim, o que muda é a atitude, né? Então, indo no lugar de reclamar, contribua. Só assim a gente vai poder mudar o nosso ambiente de trabalho. Então, eu te agradeço muito, Isis, pela live. Foi linda. As pessoas estão amando. Quem quiser também tirar mais dúvidas, quiser mais dicas, manda mensagem para a Isis, para mim. Estamos juntas. Um beijo, fica com Deus. Gratidão. Tchau. Gratidão, beijo.